partir desta sexta-feira, o presidente Lula deve definir o futuro de ex-ativista italiano Cesare Battisti. A razão para o início do processo da definição de uma extradição ou não do ex-integrante do grupo Proletários Armados do Comunismo se baseia no fato de que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal o acordo sobre o caso. O mandatário brasileiro havia informado que iria esperar essa publicação para dar a palavra final sobre o episódio. Condenado na Itália à prisão perpétua por 4 homicídios, e o ex-ativista está preso na penitenciária Papuda, em Brasília, desde 2007. Em janeiro de 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu o status de refugiado político a Battisti, o que foi considerado ilegal pelo STF. Acompanhe mais notícias políticas com João Carlos. E temos hoje vários assuntos relacionados à política. Aliados que acompanham o impasse sobre a candidatura ou não de Ciro Gomes à presidência avaliam que, ao atacar duramente o partido em artigo publicado em seu site, o verdadeiro destinatário do recado seria o presidente Lula. Ou seja, ao exigir do PSB uma definição sobre o seu futuro, Ciro estaria cobrando de Lula o alegado compromisso de não viabilizar sua permanência na disputa. Ainda falando do PSB, além da dificuldade de encontrar uma saída, há o temor de que Ciro não aceite a eventual orientação do partido, Eduardo Campos, presidente, para desistir e recorra ao Diretório Nacional. Agora o problema seria empurrado para a convenção de junho, o que iria atrapalhar ainda mais as alianças estaduais. Ainda falando sobre Ciro Gomes, a indicação de Raul Araújo Filho para ministro do STJ foi interpretada no Senado como um agrado do governo a Ciro. O futuro ministro foi procurador-geral do Ceará quando Ciro era governador do estado. E por falar em estado, o estado de Alagoas, onde José Serra esteve ontem, foi o único em que o tucano derrotou Lula no segundo turno de 2002, 56% a 43%. Na ocasião, Renan Calheiros, do PMDB, estava ao lado do candidato Serra. Desta vez, vai coordenar os esforços pró-Dilma. E o pré-candidato do PSDB, José Serra, citou o caso do ex-prefeito Paulo Maluf e Celso Pitta, para dizer que o sucessor nem sempre repete a popularidade do antecessor. Isso ele falou em entrevista à Rádio Bandeirantes, em São Paulo. A principal adversária do tucano, Dilma Rousseff, do PT, tem como de suas principais estratégias eleitorais se beneficiar da alta popularidade do presidente Lula, com 76% dos brasileiros que consideram seu governo bom ou ótimo. E por falar em Dilma, o avião que levava Dilma Rousseff sofreu um pequeno acidente anteontem no aeroporto de Congonhas. Ela havia acabado de jantar na casa da Ana Maria Braga. Na verdade, segundo a assessoria de imprensa da petista, o avião taxiava para decolar, quando a asa bateu numa van estacionada perto do hangar da TAM. Ninguém ficou ferido, mas todos desceram do avião para que ele fosse vistoriado. Dilma pernoitou em São Paulo e só ontem seguiu viagem rumo a Porto Alegre. Falamos de política, em especial para o RVC Notícias. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quinta-feira que o governo vai prorrogar a redução da alíquota para zero do IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, até dezembro. Adotada em abril do ano passado, em meio à série de medidas fiscais do governo para estimular a economia abalada pela crise de setembro de 2008, a intenção deveria valer por 6 meses, mas fora estendido em dezembro para até junho deste ano. Segundo Mantega, a decisão foi tomada porque, com o prazo final em junho, há uma concentração de pedidos de materiais de construção que está atrapalhando e encarecendo os preços. Essa medida vem no sentido de diminuir essa pressão. E o número de vagas criadas no mercado de trabalho bateu recorde no primeiro trimestre de 2010. Segundo os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o saldo acumulado até março somou 657.259 novos empregos. O saldo do trimestre superou em 19% a melhor marca para o período, desde 2008, e foi resultado de 3 recordes seguidos nos primeiros meses do ano. As vagas criadas em março ultrapassaram as de 2008 e ficaram na melhor colocação para o mês desde o início da série em 1992. A Bovespa fechou em queda de 0,72%, a Nasdaq teve alta de 0,43%
e o Dow Jones subiu 0,19%. O dólar comercial registrou recuo de 0,06%, cotado a R$ 1,748 para compra e R$ 1,750 para venda, e o euro caiu 0,64%, atingindo R$ 2,374. E daqui a pouco, 4 cidades de Sergipe decretaram emergência por causa das chuvas. Fique com imagens de Porto Alegre.